Glória a Deus. Meus amados irmãos, chegou o momento de nós agora ouvirmos a ministração da palavra de Deus. Pedimos toda a atenção. Você vai usar a sua Bíblia, vai acompanhar e certamente Deus tem algo maravilhoso para cada um de nós. Ainda está aqui conosco o nosso amado irmão evangelista Bruno Barca Varela e a sua esposa, a irmã Sara Barca Varela. É isso mesmo? É o contrário. Sara Varela Barca. Muito bem. Seu filho não está aqui, mas estão aqui e hoje está nos dando o prazer de estar conosco para participar deste culto. Quantos dão glória a Deus? Vamos dizer, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Irmã Fai Pífero. Stand up, please. Fique de pé, por favor. Olha aí. A senhora está em Candelária ou está na Central? Aonde? Candelária. Muito bem. Ela louva a Deus, canta, está aqui conosco também. Domingo esteve por aqui, mas aí a gente esqueceu de apresentar. Os irmãos querem dar uma saudação para ela. Vamos dizer, seja bem-vinda em nome de Jesus. Muito bem. Nós vamos ouvir aqui uma saudação pela irmã Sara. E logo após essa saudação, nós vamos ouvir a mensagem pelo nosso amado irmão, pastor Bruno Varela. Glória a Deus. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Mais um dia feliz aqui juntamente com vocês. Chegamos, hoje faz uma semana, 8 dias, e lá de Manaus, de onde nós estamos, a pergunta é constante. E aí, como está a praia? Como está a praia? Como está a praia? Eu respondo, ainda não fui à praia. Nós estamos vivendo um momento tão bom e tão feliz, porque o Senhor tem nos levado a lugares e nos dando respostas. Saímos de lá daquele lugar cheio de interrogações, e o Senhor disse que ia falar conosco. E aqui nós estamos recebendo todas as respostas que o Senhor tem para as nossas vidas, porque Ele é fiel. Quando Ele manda, Ele se responsabiliza. Contei agora, terça-feira, em Candelária, os irmãos também nos deram a oportunidade e eu falei para os irmãos lá, irmãos, Deus não nos tirou de Candelária, Ele nos arrancou assim de uma maneira que doeu, porque o carinho que os irmãos tiveram conosco, aquela despedida que saiu caravana daqui do Planalto, esteve ali naquele lugar, nos constrangeu, nos machucou tanto o coração que deu vontade de dizer, Senhor, nós não vamos mais, nós vamos ficar aqui mesmo, porque aqui o negócio é bom, o lugar de bênção está aqui. Mas o Senhor, quando Ele manda, é porque Ele sabe quem está precisando ser edificado, ou ser restaurado, ou ser alcançado por situações que estão passando e que outras pessoas não veem. Mas isso chama-se propósito de Deus. Onde você está no propósito de Deus? Você está no lugar do propósito de Deus? Você está fazendo o que o Senhor tem delegado para você fazer? Ou você está parado ainda pensando? O que será de mim? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho um versículo aqui para dizer para vocês que está aqui em Esté 4:14, que Mardoqueu fala assim para Esté: porque se de todos te calares neste tempo, socorro e livramento virá de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. A história de Esté é linda, vocês já sabem, né? Foi enredo de novela, aquela coisa linda para as mulheres, então, serem tratadas como princesa, aqueles banhos, aquelas coisas todas para chegar à posição que ela estava, né? Ela concorreu com outras para poder chegar, mas é só isso? A história de Esté, por trás, tinha um propósito. Se ela se calasse, se ela não fizesse, nem se preocupe. Deus vai levantar outro para fazer, mas Ele quer usar você. É você que Ele quer usar para fazer o propósito dEle. Então não se cale.
Saia, evangelize, converse com seu amigo da faculdade, com a sua amiga da faculdade. Ajude a restaurar um casamento, ajude a restaurar uma amizade, ajude a restaurar um elo, através do jejum, através da oração, porque às vezes nós queremos resolver com nossa boca mesmo, mas a estratégia Deus dá. É jejuando e é orando. Às vezes só orando não dá, tem que ter um sacrifíciozinho. Então a gente jejua. E aí quando vem aquela vontade de reclamar, aí a gente ora. E aí quando der aquela vontade de se desesperar, a gente ora. E assim o Senhor vai te fazendo entender o propósito dele na tua vida. E é assim que ele age, é assim que ele tem agido conosco. Nossa felicidade grande de estar aqui. Amamos a cada um dos irmãos. Um dia, não foi um dia, não foi 2 dias, não foi uma semana, não foi 2, foram 3 anos. Que nós passamos aqui juntos, felizes e unidos, não é, Severina? Não é, Conceição? Irmão Chagas, o irmão Mariano, a todos os nossos queridos irmãos, o irmão Eliseu ali, irmão Eliseu e a sua esposa Claudinha, moram no nosso coração. É impossível esquecer de vocês, do apoio, de tudo que foi nos dado aqui neste lugar. E não se preocupe, porque tudo que nós aprendemos aqui com vocês está sendo levado àquele povo lá. E ficará também as nossas sementes ali naquele lugar. Não se esqueça de nós, ore por nós, que nós estaremos aqui orando por vocês. Amamos vocês de coração. A paz do Senhor. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Perguntei ao pastor, meu pastor, se eu posso usar o... Obrigado. Vou até brincar com ele. Isso foi aquele que a gente comprou ainda? Então tá bom. Queridos, que alegria estar com os amados irmãos nesta noite. Louvo a Deus pela vida da igreja, do nosso pastor. É sempre uma honra e um prazer servir ao Senhor e servir também ao pastor Joaci. Eu até brinquei com ele, quando eu desci do carro, eu desci com a pasta dele, ele fez, eu esqueci minha pasta, eu digo, não, está aqui. Eu estou carregando sua pasta de novo. E farei com alegria, sempre que for possível, pastor. Obrigado mais uma vez pela honra de poder ministrar a palavra aqui nesta igreja que tanto nos amou, como disse minha esposa, amou a nossa família. Ainda temos as lembranças que a igreja nos presenteou na saída aqui de Planalto. Lembro muito bem dos irmãos. Estou ali olhando para muitos rostos que nós nos alegramos ao ver. A vovó de Gessé está aqui, aquela que defendia o netinho com unhas e dentes, né? Irmão Macedo, que está ali, apresentador do programa da Rádio Nordeste. Deus abençoe o meu amado irmão. Presbítero William, nosso companheiro de escola bíblica dominical. Eu sempre lembro de William quando eu estou dando aula, que eu disse, eu tinha um professor, meu amigo, que ele precisava de um pau de selfie para poder dar aula, porque ele pegava a lição, não queria usar óculos, aí ele fazia bem assim, ó. Era o William. Ele não queria usar óculos na sala e ficava botando a lição bem longe para poder ler. Prazer, William, te ver aqui nesta igreja e tantos outros irmãos nesta noite. Abra a sua Bíblia conosco, hoje é culto de doutrina, então vamos estudar a palavra de Deus. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, a sua primeira epístola, capítulo de número 15, a partir do versículo número 51. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. O pastor desta igreja lê um texto maravilhoso na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, e ele lê o texto dizendo: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Glória a Deus por isso, meus amados irmãos, porque Ele morreu por cada um de nós, porque Ele teve sim misericórdia de cada um de nós. Mas o cristianismo, ele é uma religião com muitas doutrinas, muitos ensinamentos. Doutrinas, muitas vezes, que são base, sim, da nossa fé. E que ela não pode, de forma nenhuma, de momento nenhum, deixar de ser presente em nossos corações. Muitos estão deixando o Evangelho.
muitos estão desacreditando no Cristo que morreu, estão desacreditando no Cristo que ressuscitou e estão perdendo a sua fé e a sua salvação. Esta semana fui surpreendido, quando a gente chega Natal, a gente lembra dos irmãos, e digo que fui muito surpreendido com um caso à parte, o pastor Joacim sabe quem é, depois eu até comento com ele, de alguém que era diácono da igreja, servia ao Senhor, mas se perdeu no meio do caminho, voltou a práticas errôneas e para o catolicismo. E eu achei aquilo tão estranho, assim, por escutar, porque era alguém que estava constantemente na igreja servindo ao Senhor. E por que essas coisas acontecem? Porque nós deixamos de crer na palavra de Deus. O escritor aos Hebreus, quando ele escreve a sua carta ou epístola àquela amada igreja, em Hebreus capítulo 6, ele vai dizer que há sim doutrinas básicas da fé cristã, em que nós precisamos ter elas sempre em nossos corações. Ele vai citar algumas: a doutrina dos batismos, a doutrina do arrependimento e da fé, a doutrina da imposição de mãos, a doutrina da ressurreição dos mortos e a doutrina do juízo final. E ele chega até a fazer um comentário que talvez quem enxerga a primeira vez o texto vai dizer, ele está meio que doutrinando a igreja e dando uma bronca séria na igreja. Porque ele vai dizer para os seus ouvintes que aquela igreja, ou aqueles que estariam lendo aquela epístola, já deveriam ser adultos na fé. E não são. Porque ele, na verdade, tinha desejo de passar novos ensinamentos, coisas mais profundas para eles. Mas não podia, porque eles os consideravam ainda menino, que precisava ainda tomar o leite racional. Então, meus amados irmãos, às vezes nós pensamos em ouvir palavras quando estamos na igreja, às vezes vem um pregador de fora, não é o meu caso. Acha que o cara vai virar a Bíblia de cabeça para baixo e trazer algo que nunca ninguém ainda descobriu no Bíblia Sagrada. Trazer aquela revelação do céu que o anjo vai descer. Não, meu amado irmão. A Bíblia, ela é simples e objetiva. E ela tem o objetivo de mostrar ao homem quem é Deus, mostrar Jesus que é o caminho da salvação e me conduzir até chegar lá. Não precisa de muita coisa, mas precisamos ter a esperança, como foi lido também aqui nesta noite, de firmar esta nossa fé em Deus e em Cristo Jesus. E alguns têm, meus amados irmãos, ao longo da história, descrito sim, de algumas doutrinas, e doutrinas básicas, doutrinas sim, essenciais e elementares para a minha e a sua fé. E eu meditando na palavra, eu disse, Senhor, qual a mensagem eu vou dar para a igreja em Planalto, sendo hoje um culto de doutrina? Aí Deus me lembrou exatamente essa carta de Paulo aos Coríntios, onde Paulo descortina, vou dizer assim, algo que, olhando para a doutrina e os ensinamentos do Antigo Testamento, nós não tínhamos muita clareza nesse assunto. Mas Paulo, como foi o homem escolhido por Deus, a qual Deus sim se utilizou do seu servo, e lhe foi sim usado para ter muitas revelações, descortinou algo para nós, que nós vamos tentar estudar um pouquinho esta noite. A sua Bíblia aberta, a partir do Salmo, do versículo 51, está escrito assim: Eis aqui vos digo um mistério. Ou seja, algo que não havia sido revelado, mas a Paulo foi revelado e agora ele está revelando à igreja. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar os olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, ou ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo diz algo aqui maravilhoso, meus amados irmãos. Ele está dizendo àquela igreja algo que, como disse no passado, não foi totalmente revelado aos servos e servas do Senhor. Mas com Jesus Cristo, isso foi permitido pela vitória na cruz do Calvário. Jesus, Paulo também vai ensinar dizendo que ele é a primícia dos que já dormem. E ele conseguiu algo para a minha vida e para a sua vida, que é a ressurreição deste corpo carnal. E esta doutrina, meus amados irmãos, tem se perdido muitas vezes. Essa doutrina de que nós acreditamos sim. Paulo está aqui dizendo, e nós cremos também, porque ele escreveu a carta aos Tessalonicenses, que nós temos algo que está vivo na minha vida e no seu coração. Quantos estão aguardando aqui o arrebatamento da igreja? Se você não aguarda o arrebatamento da igreja para agora, venha aceitar Jesus de novo. Porque, como diz um pastor por aí, você não é crente, não. Se você não almeja o céu, tem algo de errado com a sua vida. Se você não almeja passar pelos portões celestiais, dar um abraço e um beijo em Jesus, você não é crente, não. Deus está mandando dizer isso para alguém aqui nesta noite. O céu é melhor do que qualquer coisa que você possa imaginar. O céu é melhor do que tudo que você pode sonhar. É o céu que estamos caminhando naquela direção. Mas aí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: olha, isso vai acontecer com a igreja. Mas se não acontecer, não se preocupe. Há uma esperança para os cristãos, ou para aqueles que já dormiram em Cristo, que é exatamente a ressurreição dos mortos. E esta ressurreição, meus amados irmãos, também tem que ser algo presente no meu coração, presente na sua vida também, porque nós não conhecemos o amanhã. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a 5 minutos. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui até chegar em casa. Deus nos guarda, nos livre de todas as coisas. Mas nós vivemos no mundo, Jesus disse, teremos aflições. Isso pode acontecer com o crente, não vivemos numa bolha. O irmão acabou de dizer que passou por um assalto. Graças a Deus, Deus livrou de algo mais grave. Mas há de acontecer algumas coisas com os seus servos. E como está a minha fé nesta esperança de que um dia Jesus também pode pegar isto que é carnal, isto que é corruptível, e levar para o céu de glória? Aqui o apóstolo Paulo está encontrando uma igreja que estava já, talvez, em dúvida neste assunto. E a dúvida, assim, existia, porque, como disse, no Antigo Testamento não tem textos muito claros que tratam deste assunto, morte e ressurreição. É claro que na Bíblia Sagrada nós temos exemplos de milagres da Bíblia, que pessoas foram, sim, mortas, e pela oração de um justo, ressuscitaram. Mas logo em seguida morreram, sim, porque essa é a consequência natural do pecado. Alguns textos vai dizer, como o de Abraão, Hebreus capítulo número 11, versículos 17 e 18, diz que Abraão tinha tanta fé, mas tanta fé, que Deus poderia trazer Isaque, sim, das cinzas depois do sacrifício. Mas era uma fé que Abraão tinha naquela ressurreição do corpo físico. O nosso querido patriarca Jó, mesmo dando aquela declaração tão bonita no capítulo 19, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará na terra, mas depois de tanta dor, de tanta aflição, de tanta angústia que aquele homem passou, ele titubeou um pouco da fé. E ele vai dizer, Jó capítulo 14, a parte B, 14, vai dizer assim: morrendo o homem, acaso tornará a viver? Então veja que ele tinha essa dúvida no seu coração. Essa dúvida de o que aconteceria então quando da morte de uma pessoa. O que acontece conosco após a morte? Isso não é a dúvida, é claro, do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, que tem esperança no futuro. Mas muitos lá fora têm essa dúvida. Muitos se perguntam o que será depois desse corpo além. Muitos judeus, meus amados irmãos, desde a época de Jesus e até mesmo hoje, alguns descreem de doutrinas como essa. Jesus ele encontrou, por exemplo, os saduceus. Os saduceus eram, assim, os homens escribas, entendidos da palavra, aqueles que estudavam as escrituras, mas eles descriam, sim, da
parte espiritual, sequência após esta vida. Segundo eles, após a morte, o espírito voltava para Deus e não tinha mais nada o que acontecer. Nem no juízo final estes homens criam. Jesus, certa vez, foi perguntado por eles, Jesus foi, na verdade, por eles perguntado sobre este assunto. Eles querendo, então, testar a Jesus. E faz exatamente a pergunta sobre uma mulher que teve mais de um marido. E a pergunta foi, Senhor, quando está, se é que existe, né? Para eles, a pergunta é, se é que existe, então, a ressurreição, se essa mulher casou com um, casou com dois, casou com três, quando chegar no céu, de quem ela será a esposa? Aí Jesus vai dar a resposta para aqueles homens. No céu é diferente daqui da terra. No céu seremos como os anjos. Somos assexuados, não temos sexo. Então seremos como os anjos do céu. Lá não terá nem homem e mulher, também não terá nem esposo nem esposa. Seremos todos iguais. Graças a Deus, então, meu irmão, quando você... O casamento é só aqui, viu? Fique tranquilo, lá na glória. Está todo mundo liberto. Eu não estou em casa, eu vou dormir na cama. Se fosse na minha casa, lá nem se casa, nem se dá em casamento. Seremos como os anjos do céu. Então Jesus dá essa resposta, mas logo em seguida, ele vai dizer algo que ele vai dizer o seguinte: por que que estes homens, na verdade, eles erraram? Por que que eles não entenderam a mensagem? E aí Jesus vai dizer, estes homens erram. Estes homens não entendem porque descreem da palavra e do poder de Deus. É o que está acontecendo muitas vezes conosco. Estamos descrendo da palavra e descrendo também do poder de Deus. Porque Deus é quem tem capacidade, sim, para poder ressuscitar o homem. É Deus que tem sim poder para poder fazer o homem sair do fundo daquela sepultura, tirar o homem da onde ele está enterrado, somente a caveira, o pó, e ressuscitá-lo numa nova criatura, no corpo glorioso, que estaremos entrando no céu. Este homem, Jesus, que tem esse poder. Porque ele declarou quando estava aqui na terra: eu tenho poder para dar a minha vida e a tomá-la de volta. Só ele tinha esta autoridade. E foi o que ele fez. Então nós temos, amados irmãos, muito e ter essa preocupação, de como estamos falando nesta noite, de entender e defender esta nossa fé. Os gregos, a qual Paulo aqui está, talvez, falando na igreja, tendo o choque cultural que havia naquela época entre os helenistas, lembre-se que Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, ele foi até ao Areópago, e foi-lhe dada a oportunidade de evangelizar, de falar alguma coisa na verdade. E claro, Paulo não perdeu a oportunidade de falar de Jesus. Ali estavam filósofos, pessoas importantes da sociedade, vários deuses ali, cada um apontando para um diferente, e Paulo exatamente vê um altar que estava escrito ao Deus desconhecido, e Paulo então vai na oportunidade e fala deste Deus. E ele vai falando, e ele vai falando, e os homens vão lhe ouvindo, mas vai dizer o texto, que quando Paulo vai dizer sobre este Jesus, e o Jesus ressuscitado, por peraí, falar do que agora? Ressurreição? Nós não cremos na ressurreição. Os gregos helenistas acreditavam que, acabando-se a vida, acaba-se tudo. O corpo, na verdade, ele é mau. Não tem necessidade de, depois disso aqui, perecer, alguém ressuscitar novamente. Para quê? O corpo é mau. Paulo fala o seguinte: isso nós não acreditamos não. Então, nesse negócio, a gente ouve você outro dia. E desprezaram naquele momento o ensinamento final do apóstolo Paulo, que iria falar exatamente do nosso Jesus ressuscitado. Então, percebam que os gregos, sim, tinham este pensamento. E com certeza agora havia uma influência, uma má influência na igreja em Corinto, que muitos também estavam desacreditando desta doutrina tão importante da igreja do Senhor. E Paulo, meus amados irmãos, era aquele pastor manso e amado, quando era necessário. Mas quando não era, ele sabia como também exortar a sua igreja. E Paulo vai dizer muito claro ali,
aos coríntios que o evangelho que ele anunciou, que eles receberam e que eles permanecem nele, vamos dizer assim, e por causa deste evangelho que eles são salvos, eles têm que firmar a sua fé neste evangelho. Se eu e você descrer do evangelho, se eu e você descrer daquilo que nós fomos ensinados, nós correremos sim o risco de perdermos a nossa salvação. Porque, meus amados irmãos, nós cremos no Jesus e no Senhor que não está na sepultura. Nós cremos em um Jesus que quando a Maria foi lá e correu para ver o Senhor e fazer ali os preparativos, e ela não encontrou o corpo e entrou em desespero, um anjo bateu nela e disse: quem você está procurando? Por que você está procurando o vivo entre os mortos? Ele não está aqui, pois já ressuscitou. Então você tem que crer nesta verdade. Porque se nós não acreditarmos no Jesus que ressuscitou, este evangelho pregado, esta fé que nós temos, ela não é verdadeira. Ela não é correta. Nós temos que acreditar no que Jesus nos prometeu e aconteceu com a sua vida. Ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive em mim, nunca mais morrerá. Quantos creem aqui nesta noite? Nós temos que crer nesta verdade do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo vai começar a ensinar dizendo: o que eu vos ensinei foi aquilo que eu recebi do Senhor. O que eu estou falando para vocês foi a revelação que o Senhor nos deu, e eu estou agora ensinando a vocês. E vocês precisam acreditar em mim como pastor da igreja. Vocês precisam acreditar em mim como aquele que evangelizou vocês e ganhou vocês para Jesus. Mas se vocês não creem em mim, eu tenho algumas provas para comprovar que Jesus ressuscitou dos mortos. E tem sim poder para, no futuro, ressuscitar a mim e a você. E a primeira prova que Paulo apresenta àquela igreja são as Escrituras. E ele vai dizer, abra sua Bíblia conosco, por favor. Isaías capítulo número 53, é um texto muito conhecido da nossa igreja. Isaías capítulo 53. Paulo vai dizer aqui no capítulo 15, como sua defesa primeira. Ele vai dizer: Cristo ressuscitou por nossos pecados, segundo as Escrituras. E aí nós podemos exatamente ler o que disse o profeta Isaías, o profeta messiânico, a partir do versículo 5. Ele vai dizer: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Paulo está dizendo: Cristo morreu pelos nossos pecados. Está no texto de Coríntios, capítulo 15. E está isso registrado nas Escrituras. E vocês viram que ocorreu isso igualzinho profetizou o profeta Isaías. Nas segundas Escrituras ele morreu. Mas ele vai dizer também: foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Leia comigo o versículo 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Qual foi o rico que foi pegar Jesus depois da sua morte? Cadê os alunos da escola dominical, Everton? Pelo amor de Deus. Qual foi o rico que foi pegar o corpo de Jesus depois da sua morte? Quem? José de Arimateia. Entre os ricos, Jesus foi posto. Um sepulcro aberto numa rocha que nunca tinha sido usado por ninguém, Jesus foi sepultado lá. Aí Paulo vai dizer: foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Abra a sua Bíblia, Salmo
de número 16, versículo de número 10. Salmo 16, versículo 10. Davi falou exatamente, não dele, mas de alguém que estaria no futuro cumprindo as suas palavras. Versículo 10 do Salmo 16 vai dizer: pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Jesus, ele foi morto segundo as Escrituras, foi sepultado segundo as Escrituras e ressuscitou segundo as Escrituras. E esta, meus amados irmãos, era a mensagem pregada e ensinada pelos apóstolos naquela época. Ninguém duvidava de que o Cristo havia sim ressuscitado. A primeira pregação dos apóstolos de Pedro, quando está no capítulo 2, depois do dia de Pentecostes, ele vai dizendo: a este a quem vós entregaste pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes, mataste pelas mãos de injustos, mas ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por elas. Pedro está declarando ali naquela primeira pregação da igreja, dizendo: aquele a quem vocês mataram e a quem nós cremos, foi este que acabou de nos batizar, porque ele não está morto, porque as ânsias da morte não conseguiram prender o nosso Senhor, que está vivo eternamente. Pedro dá esta declaração com a certeza da sua vida. Logo em seguida, esse episódio, ele vai com João à Porta Formosa. E aquele senhor que está ali pedindo esmola, pede algo para ele. Ele exatamente vai dizer: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Foi o que ele deu? Cura, fé, ali para aquele homem. O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem andou. E muitos se maravilharam do que aconteceu. Como é que esses homens conseguem fazer essas coisas? Como é que está acontecendo isso? E Pedro declara mais uma vez: não é pela nossa força, não é pelo nosso poder, mas foi no nome daquele que está vivo eternamente. Isso estava tão claro, meus amados irmãos, nos corações dos apóstolos, que quando também Pedro e João estavam na frente do sumo sacerdote Anás, e vendo exatamente depois desse episódio, que aquilo que aconteceu, alguém poderia até dizer: não aconteceu não, está errado, por que estão fazendo essas coisas? Mas o homem estava ali para provar. Todos viam um aleijado que estava pedindo esmola e agora estava andando. Ninguém poderia descrer disso, porque estava na frente de todas as pessoas. Aí o sacerdote disse: não dá para a gente negar que o homem está de pé, mas vamos fazer o seguinte, vamos persuadir estes dois homens aqui, para que não falem mais em este Jesus, porque pode dar então mais alvoroço ao povo. Qual foi a resposta de Pedro e João naquele dia? Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, é em nome desse que está são diante de vós. É importante mais que eu pregue do que eu desobedeça, disse Pedro. Porque exatamente estavam vendo as maravilhas de Deus, porque eles não criam, meus amados irmãos, no Jesus que estava morto. Será que eu e você, se fossem os apóstolos daquela época, serviriam de exemplo para as outras pessoas? Seriam maltratados, seriam presos, açoitados, passariam fome, dificuldade, crendo no Deus que não estava vivo? Você acreditaria que estes homens estariam, então, fazendo todas essas coisas, se na verdade não fosse viva a esperança dos seus corações de que o Jesus estava vivo? Essa é a segunda defesa do apóstolo Paulo. A primeira defesa é as Escrituras. A segunda defesa do apóstolo Paulo, ele diz: ele ressuscitou e apareceu a muitos. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, você vai ler em casa, para a gente não perder mais tempo aqui. Você tem a lista daqueles que viram ao Senhor ressuscitado. Paulo vai citar muitos nomes, dos quais ainda estavam vivos alguns.
Ele vai dizer, vá lá, pergunte a eles. Se vocês não estão acreditando, tem muitos que estão aí, vivos ainda, que viram o Senhor ressuscitado. E para mim também ele apareceu, citando, é claro, o caminho de Damasco. E aí, meus amados irmãos, nós temos que fazer diferente do que fez, por exemplo, Tomé. Eu acho muito lindo, meus amados irmãos, esse texto da Bíblia, no final do Evangelho, quando cita a ressurreição de Jesus. Porque Jesus ressuscita ao terceiro dia, aparece a Maria Madalena, ela volta, encontra Pedro no caminho, diz a Pedro, Pedro não está mais não, ressuscitou. Pedro já não acredita na pobre da mulher, vai lá e vê o sepulcro vazio, volta, a mulher já anuncia os apóstolos, o Senhor não está mais no sepulcro. E aqueles homens começam a ficar, e agora o que aconteceu? Cadê o corpo? Cadê o corpo? Não se lembrando das promessas do Senhor. E a Bíblia diz, Jesus então adentra aquele lugar e diz, Pai seja convosco. Jesus aparece vivo para aqueles discípulos. E aí apresenta então as provas da sua ressurreição. Mas vai dizer o texto que naquele dia Tomé não estava. O pobre do Tomé é conhecido só por causa dessa história, pobre coitado. Tomé não estava naquele dia. E ele vai dizer algo que talvez eu e você já fez muitas vezes. Eu só acredito vendo. Eu só acredito se Jesus me mostrar. Eu não estou culpando você não, eu sou assim também. Viu? Eu sou assim também. Muitas vezes a nossa fé é pequenininha. A gente está passando momentos difíceis, às vezes angustiantes, que tem profeta falando, tem gente falando, e você, eu só quero Jesus falar comigo. Passa ali alguns dias, Jesus volta de novo, entra dentro da casa. Paz seja convosco. Eu acho que Tomé foi bem assim, ó. Aí Jesus faz, Tomé, cadê tu, Tomé? Aí, Tomé, estou aqui, vem cá, bota o dedo aqui, ó. Está vendo onde foram colocados os cravos? Aqui, ó. Bota a tua mão aqui onde entrou a lança, Tomé. Tomé, seja crente. Não seja incrédulo, não. Só que depois de Jesus diz algo, meus amados, que é maravilhoso. Ele vai dizer, aí ele diz, Senhor, meu Salvador, meu Deus. Ele, mas Tomé, tu só creu porque tu viu e tocou? Felizes serão aqueles que não viram, não tocaram, mas vão crer. Estou eu e você nessa lista, meu amado irmão. Estou eu e você nessa lista. Porque nós cremos mesmo sem ver, mesmo sem enxergar, mas eu creio que Jesus que está aqui na Bíblia, Ele está no céu de glória olhando para mim agora. Eu creio nisso. E Paulo também vai dizer, Ele ressuscitou, tem muitas testemunhas. Vamos perguntar a elas, se você tem essa dúvida, pergunta a estas pessoas. Mas Paulo também, meus amados irmãos, ele vai usar um pouco da lógica. Ele vai usar um pouco da lógica também com os seus ouvintes. Ele vai fazer algumas perguntas e os irmãos vão ver comigo aqui o que Paulo está dizendo. E é muito perigoso isso, que a gente não entender estas coisas. Paulo vai dizer o seguinte, por exemplo, versículo 14 da carta de Paulo aos Coríntios, que você vai ler também quando chegar em casa. Capítulo 15, versículo 14. Ele vai dizer, os perigos que é não acreditar no Cristo ressuscitado. Ora, se Ele não ressuscitou, vã é a nossa pregação. Paulo está dizendo aqui, é perda de tempo ouvir alguém pregar. É perda de tempo você estar aqui me ouvindo. Porque se Ele não ressuscitou, então a mensagem que eu estou pregando é vazia e sem sentido. Percebeu isso? Se Ele não ressuscitou, Paulo diz, então vã a nossa pregação. E ele vai continuar dizendo, versículo 14, se Ele não ressuscitou, vã é a nossa fé. Porque a minha fé e a sua fé, se Ele não ressuscitou, é baseado numa mentira. Ele vai dizer ainda, se Ele não ressuscitou, somos falsas testemunhas de Deus, porque pregamos e ensinamos algo que estamos enganando as pessoas. Paulo vai dizer ainda, se Ele não ressuscitou, olha o perigo, permaneceis em vossos pecados. Porque se Ele não ressuscitou dos mortos,
aquilo para qual ele veio cumprir, que era pagar pelo preço da minha salvação, pagar pelo preço dos meus pecados, não serviu de nada, porque ele morreu, foi sepultado e ali ficou. Paulo ainda vai dizer, se ele não ressuscitou, os que dormem, ou seja, os mortos, estão perdidos, porque não há esperança, pois é a morte que ainda tem a última palavra. Se ele não ressuscitou, aí Paulo vai dizer, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se Jesus não ressuscitou, meus amados irmãos, nós estamos na mesma condição daquele pior pecador da história da humanidade. Se Cristo não ressuscitou, nós somos miseráveis sim, meus amados irmãos, porque não temos esperança de nada, da glória, do céu, nada. Mas aí Paulo vai declarar, versículo número 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito a primícia dos que já dormem. Ele é assim a primícia, e por causa disso ele tem o poder e a autoridade, meus amados irmãos, para poder fazer a mesma coisa comigo e com você. Não é a morte que tem a última palavra mais na vida do cristão. Não é mais a morte que dá a última palavra naqueles que verdadeiramente creem no Salvador, que é Jesus. Não é mais a morte. Porque Paulo vai dizer então aqui nos textos que nós lemos, ele vai dizer, ó morte, aonde está o teu aguilhão? Aonde está o inferno, a tua vitória? Não há vitória mais para a morte, não há vitória mais para o inferno, não há vitória mais para aqueles que são contra o Senhor, porque Cristo foi vencedor na cruz, no sepulcro, e está à destra do Pai, aguardando o momento certo para vir buscar a sua igreja. Não é mais a morte que dará a última palavra, mas é o Senhor em nossas vidas. Eu posso sim um dia, meus amados irmãos, descer a sepultura fria. Eu posso sim, meus amados irmãos, descer ao último degrau ali daquela sepultura, mas na esperança da minha morte, mas na esperança do Deus a qual eu sirvo, mas na esperança de eu entrar naquele lugar, Jesus há de me ressuscitar. Não tenha medo da morte. Irmãos, não tenha medo da morte. Às vezes crente tem medo da morte. A morte é só a ponte, meus amados irmãos, para nós chegarmos mais pertinho de Jesus. Ninguém quer morrer agora, não estou mandando você morrer não. Mas não tenha medo da morte. Isso aqui não é o fim. Este aqui não é o fim. E aí Paulo vai dizer no finalzinho do texto, não dá tempo para a gente seguir mais a sequência, mas no finalzinho do texto alguém vai perguntar assim, sim, mas como é que vai dar certo essas coisas? Já que ele estava brigando com os helenistas, aqueles homens que eram mais inteligentes, só filósofos, como é que vai dar certo isso? Como é então que alguém que morreu, que virou só o pó, que se encontra só os ossos talvez, como é que esta pessoa há de ressuscitar? Paulo diz, vocês não sabem como é que faz alguém que planta alguma coisa? É da mesma forma, Paulo vai dizer, são muitos corpos que Deus fez. São muitas formas que o Senhor faz. E ele vai dar o exemplo da planta. Quantos aqui já plantaram alguma coisa? Você planta uma fruta ou você planta a semente? A semente está viva ou está morta? Está morta. Ela já deu, você já tirou do fruto, você vai descartar aquilo ali. Não presta mais para nada. Presta sim. Você enterra, bota água, Deus dá o crescimento e nasce uma nova planta. Deus está dizendo da mesma forma vai acontecer conosco. Você pode até ser sepultado, mas vai nascer uma planta nova, vai nascer um corpo novo, vai nascer algo diferente naquele lugar. Não é mais o corpo mortal, não é mais esse corpo perecível, mas é algo que será imortal, será algo que terá condições de chegar no céu e se apresentar diante de Deus. Irmãos, isso é muito maravilhoso. Alguém diz, pastor, como é que vai ser o nosso corpo? Não sei, mas deve ser parecido com o de Jesus, atravessando parede. Jesus ressuscitou, atravessou a parede, ninguém viu, ninguém foi, daqui a pouco Jesus, pum, sumiu. Aí depois, outro dia, lá na praia,
Quando ele foi puxar a orelha de Pedro, Pedro, tu me amas? Aí ficou puxando a orelha de Pedro naquele dia lá. Aí Jesus estava fazendo o quê? Pão e peixe comeu com os discípulos. Como é que um corpo vai entrar no céu, come peixe e come pão? Não sei, meu amado irmão. De uma coisa eu sei, vai ser esse corpo que eu vou ter quando Jesus vier buscar a sua igreja, porque este corpo que é carnal não entra ali. Mas esse corpo que Jesus está dizendo aqui no texto, ele vai entrar sim, porque vai dizer aqui, mas graças a Deus que dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos concede a vitória. É Ele que nos dá a vitória sobre a morte. É Ele que nos traz a esperança de que esta vida não se finda aqui. Mas eu preciso crer na esperança que não pode morrer no meu coração. Eu tenho que crer nesta esperança que não pode, meus amados irmãos, deixar de estar viva na minha mente. Você não pode perder a esperança do céu. Você não pode perder a esperança da glória. Você não pode perder este desejo de um dia se encontrar com Jesus. E aí eu lembrei aqui, eu não sou o pastor Joaci, mas se ele puxar o microfone, ele me ajuda. Se ele puxar o microfone, ele me ajuda. Eu acho bonito quando Paulo diz: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte é a tua glória? Ela não tem mais glória. Ela não tem mais poder. Aonde está o teu aguilhão, aquilo que tu poderias então forçar ou nos prender a esta morte? Você também perdeu isto. Mas é por meio de Jesus, o Cristo ressuscitado, que eu tenho a esperança de também ser ressuscitado em glória. E você pode cantar comigo o hino de número 545. 545. Mas cante com alegria, tendo esta certeza em sua vida. Tenha essa certeza de que Ele realmente vive. E por causa da vitória da sua vida, da sua ressurreição, eu não preciso temer mais nada nesta vida. Nem a mesma morte que pode me alcançar. Porque eu estou protegido naquele que é a primícia dos que já dormem. E Ele ressuscitou, Ele pode fazer isso comigo também. Você pode dizer comigo? Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Diga, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Olha só. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está.
porque Ele vive. Vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Quantos têm essa certeza no seu coração? Muito bem. Meus amados irmãos, há alguém que deseja aceitar a Cristo como Salvador? Ou se reconciliar? É só fazer um sinal com a sua mão. Aqui está a oportunidade. Jesus morreu por você e está pronto para te perdoar. Alguém? Faz um sinal com a mão. Alguém que não crê mais na ressurreição? Chegue para cá, aceite Jesus de novo. Não é? Quem tem esta esperança, purifique-se a si mesmo. Então nós devemos estar com a nossa vida diante de Deus, com fé, com esperança. Glória a Deus. E nós vamos aqui agradecer ao nosso amado irmão Pastor Bruno. Ele vai estar já viajando esse final de semana com a sua esposa e seu filho. Mas, Bruno, muito obrigado pela sua presença aqui. Sara, Deus abençoe. Gessé, Deus abençoe. Voltem em paz. E estamos aqui orando por vocês. Trabalhem. E deixamos o último versículo que vocês leram aqui. O pastor Bruno leu aqui na leitura que ele fez na sua preleção. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Sendo recepcionista, orando, ajudando, cantando, o que você estiver fazendo, faça abundantemente para Deus. Quem vê? Deus. A recompensa vem de quem? Dele. Então, não espere no pastor, não espere ninguém daqui. Bruno e Sara, espere em Deus. Dele vem, aleluia, a recompensa do que vocês fazem, do que nós fazemos para a glória do nome de Jesus. Sábado, a partir das 14 horas. Olá. EBD em síntese. A irmã chega, se emocionou porque vai ter esta EBD em síntese ali. Muito bem. Pois bem, estará aqui conosco o pastor Wagner Gabi, ministrando a palavra de Deus da próxima lição, que é a lição de adultos, não é? Vai ser uma bênção. Pastor Abdengo, dos jovens, nosso amado irmão diácono Lúcio, também vai estar ministrando ali para o discipulando. Pastor Kleber Maia para juvenis. Nosso amado irmão Moab, né? Para os adolescentes. E a nossa amada irmã Milka Saldanha para os pré-adolescentes. Você que ensina nesta classe, esteja lá. Ou se você participa e quiser estar lá, esteja presente. Faça a sua inscrição, é fácil. Pastor, mas eu não entendi como é que eu faço. Não, está aqui a superintendente da Escola Dominical. Olha aí, está à sua disposição, pode descansar. Está à sua disposição para você entrar em contato com ele e fazer a sua inscrição. Viu? É só receber a sua orientação e aí você vai estar presente. Muito bem. O nosso amado irmão Jordão também pede as orações, porque sábado também tem aquela viagem missionária. Eles estarão indo ali para Iel Marinho, não é?
para aquele distrito, um distrito chamado Nova Descoberta. A saída vai ser às 6h30. Muito bem, projeto Renascer, Deus seja louvado. Muito bem. Marcos 16:15, que diz: "Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura." Muito bem. Então, aí está, vamos orar para que Deus abençoe maravilhosamente. Terça-feira, grande Santa Ceia. Venha para cá, venha ouvir a palavra de Deus sendo ministrada. Glória a Deus. Vamos orar. Quero convidar nosso amado irmão Jordão para fazer esta oração e depois nós estaremos impetrando a bênção apostólica. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Quantos mais desejam oração e estarão orando por nós ali no próximo sábado, onde estaremos ali anunciando e pregando a palavra de Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, te louvo, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade que nos concedeste, Senhor, de estarmos aqui te louvando, te adorando, aleluia, e ouvindo a tua palavra, Senhor. Que essa palavra, Senhor, firme os nossos passos neste caminho, Senhor, tão árduo e espinhoso que estamos passando. Mas tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso socorro, bem presente na angústia. Senhor, tu és a única esperança que temos nessa vida, porque tu deste a tua vida, Senhor, por mais vil pecador, e estamos aqui gratos a ti por tudo que tu és, por tudo que tu faz e por tudo que irás fazer. Senhor, é no teu nome que eu te louvo e te agradeço. Leva-nos em paz, Senhor, até nossos lares, nos dá uma noite tranquila e um sono restaurador. Em tua presença é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Receba a bênção. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, agora e sempre. Amém. Deus os abençoe. A paz do Senhor, dê a paz do Senhor, seu irmão. Diga que foi bom ter encontrado ele aqui ou você aqui. Muito bem. Um abraço para todos.